Olá, meu nome é Daniel Alves, a paz do Senhor para todos, e hoje eu quero falar sobre um argumento usado pelo senhor Jair Amaral para falar sobre o uso do véu, que segundo ele é usos e costumes. Eu não entendo como Paulo, pregador dos gentios, manda uma carta para Corinto, que fica na Grécia. Lá ninguém era judeu nessa igreja, pelo menos não tem menção sobre isso. Na Grécia não se tinha costume de se usar véu como se tinha na Palestina. Então uma carta é para a Grécia, não é para Jerusalém, não é para a Palestina, a carta não é para judeu. O apóstolo está em circuncisão, o apóstolo dos gentios manda uma carta para a Grécia, para Corinto, que fica na Grécia. Lá ninguém tinha costume de usar véu. Então não é usos e costumes. Se fosse usos e costumes, primeiro que Paulo não diria no versículo 9 e 10 a respeito do anjo, a não ser que tenha um anjo agora que tome conta de costumes. Mas aí de repente eu não sei, não cheguei a ler isso na Bíblia, pelo menos até hoje, né? Já li algumas vezes, ainda não encontrei isso. E um argumento usado pelo senhor Jair Amaral é que, para dar ênfase a que a gente não pode fazer uso de usos e costumes no lugar de doutrina, eu até concordo com ele. Usos e costumes é uma coisa, doutrina é totalmente diferente. Só que o véu não é usos e costumes. A conversa minha com o senhor Jair, e para que os internautas possam entender, é o seguinte. Ele usa a seguinte frase, de que Paulo manda novamente Onésimo para que ele seja recebido como escravo. Isso está no vídeo dele na internet, deve estar com uns 6 mil acessos mais ou menos. E está no livro de Filemão, na carta para Filemão. Eu vou ler para ver se realmente o que ele está falando condiz com a verdade bíblica. Ou seja, se o que o nosso irmão Jair Amaral diz no vídeo dele condiz com a verdade. Se vocês acessarem o vídeo dele, vocês vão ver que ele vai dizer em alto e em bom tom que quem quer pregar o véu também tem que seguir usos e costumes nessa visão de Onésimo e tem que pregar também a escravidão. Nós temos que pregar a escravidão. Novamente em discussão a doutrina do véu. Eu acho que deveríamos até dar um diploma para muitos dos nossos irmãos aí que se tornaram especialistas em defender o uso do véu. Só que não há como justificar esse exagero todo no uso do véu, porque isso trata-se de usos e costumes que nada tem a ver com doutrina. Então veja bem, se você faz a leitura, o exame das Escrituras, sem considerar usos e costumes, você vai, e pior ainda, se você fizer de usos e costumes doutrinas, você vai gerar absurdos. Você quer ver um exemplo? Como não devemos considerar usos e costumes nas Escrituras como doutrina? Por exemplo, você já examinou a carta de Paulo a Filemão? Se você nunca examinou, faça a leitura. E depois você veja o que ela, nas outras cartas, por exemplo, a recomendação de Paulo a respeito do escravo Onésimo, escravo de Filemão. Se você quer fazer usos e costumes, doutrinas de usos e costumes, você deveria também estar pregando aí a escravidão. Você deveria ser um ardoroso defensor da escravidão. Por quê? Porque Paulo recomenda claramente e firmemente a escravidão. Ele mandou Onésimo voltar para a casa de Filemão, porque Onésimo era um escravo fugido da casa de Filemão, e Filemão era um irmão crente, ele era um convertido. Onésimo fugiu da casa de Filemão e se converteu em Roma, quando Paulo estava preso em Roma. Ele se converteu ao cristianismo. Paulo disse a ele que voltasse para a casa de Filemão e se submetesse à escravidão. Entendeu? Ele não escreveu uma linha dizendo: olha, Filemão,
larga desse negócio de escravidão, porque isso não é da vontade de Deus. Isso é pecaminoso. Um homem explorar o outro homem. Que é isso, rapaz? Toma vergonha na cara. Não fez nada disso. Ele escreveu para Filemon de tal maneira que Filemon continuasse a ter escravos, a explorar o trabalho de outras pessoas. Veja que Paulo respeitou a cultura de Filemon, a cultura dos gregos. Vamos ver se é isso que Paulo fala na carta para Onésimo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Afia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Assim solicito em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer ao meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Não como escravo. Irmão Jair. Ficou esquisito o negócio aqui, ó. Versículo 16. Não como escravo. Vou ler novamente. Versículo 16. Não como escravo. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se teve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmãos, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Vou parar por aqui mesmo, no versículo 20. Paulo pede a Filemon que receba Onésimo como se estivesse recebendo a ele próprio, o próprio Paulo. No versículo 16 ele diz assim: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão Onésimo. Então, irmão Jair Amaral, o senhor deveria repassar essas suas leituras bíblicas. O senhor deveria ler novamente a carta de Filemon que o senhor pede para as pessoas que defendem o uso do véu como costume, como o senhor mesmo diz. O senhor diz que nós temos que rever, nós temos que ler. Eu acho que o senhor deveria ler novamente a carta de Filemon, porque o que o senhor está dizendo não tem nada a ver com a palavra do Senhor.
E de repente o Senhor vai se esbarrar lá em Apocalipse 22, onde a gente não pode nem acrescentar e nem tirar. O Senhor está acrescentando na palavra do Senhor. Então que o irmão possa, nosso irmão Jair Amaral, reavalie e até poste um vídeo explicando o porquê dessa contradição tão grande. No versículo 16, Paulo diz que não é para recebê-lo como escravo, é para recebê-lo como se fosse receber o próprio Paulo. Ele diz que nós deveríamos também pregar a escravidão. Paulo não fez isso, irmão. Procure um outro método para tentar defender a sua visão de que o véu não é bíblico. Não essa forma assim, bem fora do contexto, né? Bem fora da razão. Então, dê mais uma lida no livro de Filemão, ou não sei aonde o senhor leu, que o senhor encontrou isso. Pelo menos aqui no livro de Filemão, na carta escrita a Filemão, não está dizendo que Paulo está pregando a escravidão. Pelo contrário. Ele está pedindo que eu receba muito mais, acima disso, como um irmão. Eu acho que o senhor se equivocou. Quanto ao véu, querido, 1 Coríntios 11, vou até abrir, já aproveitando o ensejo. 1 Coríntios 11. Está lá de novo. Eu tenho alguns artigos falando sobre isso. Creio que o amado irmão Jair Amaral deve ter lido. Mas só para esclarecer, a minha questão aqui não é contender com o irmão Jair Amaral. Eu espero que ele entenda isso. Só para esclarecer, porque de repente muitas pessoas que ouviram e viram o seu vídeo vão achar que o que o senhor está falando é uma verdade, quando a Bíblia acaba de provar que não é. Não sou eu que estou falando. Eu estou usando a Bíblia. Não é a minha posição, não é o que eu acho, é o que está na carta que Paulo escreveu. Primeira Coríntios 11. Versículo 10, irmão Jair Amaral. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Será que existe um anjo que toma conta de usos e costumes, irmão Jair Amaral? Será que existe um anjo que toma conta de usos e costumes? Paulo estava falando algo referente a liturgia, orar e profetizar, não é sair na rua, não é fazer para lugar nenhum, apenas como sinal de autoridade por causa dos anjos. Por um acaso seriam os anjos que acampam ao redor daqueles que o amam e o temem? Eu queria que o irmão falasse alguma coisa a respeito disso. Porque falar que é usos e costumes é dizer que Paulo inverteu a sua forma de pensar. 1 Coríntios, o livro de Coríntios é escrito por uma igreja totalmente problemática. Problema de divisões, dissensões, problema de pessoas que queriam dissolver os seus casamentos, problema de pessoas que queriam comer carnes sacrificadas a ídolos. Uma igreja totalmente partidária, que absorvia tudo que via, que queria muito lidar com a visão da questão da inteligência, da sabedoria humana e não da coisa espiritual, se achando, se baseando em suas palavras, em seus conhecimentos, no que as pessoas achavam, daí a divisão. E Paulo chama para si a responsabilidade, dizendo que eles precisavam imitar a Paulo, porque Paulo imitava Cristo. E Paulo, imitando Cristo, não ia ensinar um costume como se fosse doutrina. E muito menos diria que faça esse costume por causa do anjo, a não ser que esteja um anjo que tome conta de costume. Então, queria deixar aqui meu abraço para o irmão Jair Amaral. Não me queira mal, meu querido. Em questão não é contender com você. Você é meu irmão em Cristo, é uma criatura criada por Deus. Gosto muito do Senhor. Já vi muitos dos seus vídeos. Existem muitas verdades no que o Senhor fala. Algumas coisas eu discordo, como a questão do uso do véu, mas isso faz parte das pessoas que raciocinam e que colocam a cara para bater, que falem alguma coisa. Eu gosto do Senhor, porque querendo ou não, o Senhor é uma pessoa apologética, uma pessoa que defende a sua fé, a sua visão. Eu não sei o que te faz defender. Eu faço a minha visão apologética porque eu sou de uma igreja que usa véu. Eu sou de uma igreja em obra de restauração e professo véu. Eu não sei qual é a religião do Senhor. Até que se um dia o Senhor me dissesse a que tipo de igreja o Senhor está ligado, eu gostaria de saber. Eu tenho uma razão para defender. Sou cristão,
pertenço a uma igreja que utiliza véu. O Senhor faz determinadas críticas às pessoas que usam o véu. Eu já percebi que muitas pessoas da congregação cristã do Brasil diz que parece que tem alguma coisa a ver do Senhor com a igreja cristã do Brasil. Também não sei, não quero julgar, não quero participar desse tipo de coisa. Eu estou falando de mim. Gosto muito do Senhor. Continue assim nessa sua, não nessa sua visão, mas na sua determinação, né? Que possamos continuar assim, debates calorosos, mas dentro de um nível, sem ofensas morais, sem ofensas que degrinam a imagem de alguém. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos perdoar por gastar esse tempo tentando provar convicções, enquanto poderíamos estar evangelizando almas. Mas você que está vendo esse vídeo, Jesus tem algo para fazer na sua vida. E se você der um espacinho assim para Ele, Ele pode mudar a sua história. Ele pode escrever nas páginas da sua vida toda a glória de Deus na sua vida. Desde que você se coloque à disposição de Deus para defender uma causa nobre e evangélica. Tá bom, querido? Você que não aceitou o Senhor Jesus, aceite, porque Ele já está para chegar. Ele está à porta. A Bíblia fala de todos os males que irão acontecer, e muitos deles já aconteceram. O livro de Daniel também fala muito sobre isso, onde a verdade será mudadas em mentira. E é por isso que eu sou muito apologético em defender as verdades bíblicas. Um abraço. Não me queira mal, irmão Jair Amaral. Me perdoe se alguma coisa que eu falei lhe ofendeu de determinadas formas, mas foi no calor de tentar explicar o que eu penso. Mas eu gosto muito do Senhor. Te respeito também pelos seus cabelos brancos, jamais vou te desrespeitar pela pessoa que o Senhor é. Um abraço e até a próxima.